E trazendo uma novidade super bacana. A gente vai retomar nossas conversas sobre cinema aqui no Bom para Todos. O Luiz Anin, que é jornalista cultural, crítico de cinema, sempre participava, trazendo os principais destaques da semana em relação a lançamentos no cinema. E agora a gente traz ele de volta para falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura e principalmente sobre cinema. É uma grande honra ter o Zanin por aqui, é uma delícia conversar com ele. Oi, Zanin, tudo bem com você? Tudo, Thalita, com você. Feliz de estar de volta aqui com vocês. Gente que está muito feliz, Zanin. Vamos lá, primeiro, vamos dar uma geral nessa situação dos cinemas no país? Ano de pandemia, inclusive a gente vai conversar agora sobre esses filmes que você aponta para a gente, e muitos deles tiveram lançamento adiado por conta da pandemia, era para ter sido lançado já no começo do ano, estão sendo lançados agora mais para o final do ano. E as situações dos cinemas também é complicada, né? Porque muitos cinemas voltaram a abrir, mas as pessoas estão com bastante medo de frequentar. A gente tem uma segunda onda da Covid aí, não é nem mais batendo a porta, é já entrando aqui no país. Então, como está a situação do cinema? Olha, a situação do cinema é dramática. A situação do cinema, de certa forma, ela reflete a maneira como a pandemia foi tratada no Brasil, de uma forma totalmente caótica e irresponsável, né? Nós não conseguimos fazer um distanciamento social adequado, tal. Isso é do conhecimento de todos. E agora algumas atividades voltaram a abrir. E o cinema foi uma delas. Acontece o seguinte, pelas informações que eu tenho, os cinemas reabriram, mas estão com um público mínimo. Quer dizer, esqueceram, como o velho Garrincha dizia que você precisava combinar com os russos antes de fazer uma jogada, esqueceram de combinar com o público. E o público não está indo aos cinemas. Não está indo aos cinemas, por mais saudade que o público tenha do cinema. Eu falo por mim. Eu adoro ir ao cinema, eu acho que assim, é insubstituível você ter aquela sensação da tela grande, de você assistir junto com outras pessoas, de você participar das reações do filme, comer uma pipoca, ou tomar um chopp na saída com os amigos, conversar. Nada disso é substituído por você ver um filme em casa, por melhor que sejam as condições e tudo mais. Agora, eu não estou indo ao cinema, né? Eu não estou indo, eu tenho receio de ir para um ambiente fechado, por mais que me garantam que está tudo higienizado, eu acredito nisso, conheço vários programadores, donos de cinema, são pessoas responsáveis, mas acontece o seguinte, a gente já introjetou as pessoas responsáveis desse país, apesar de todo o desmando do governo federal, a gente já introjetou que a gente não pode participar de aglomerações. E o cinema é uma aglomeração por definição. Por mais que você limite o número de assentos, por mais que você higienize, por mais cuidados que você tome, distanciamento na fila, está introjetado na cabeça das pessoas que aquilo é um risco, né? Então, eu já recebi vários relatos de amigos que foram ao cinema, não aguentaram porque tinha um filme que queriam ver, ou sentiu falta da experiência da sala de cinema, e dizerem para mim o seguinte, olha, a sala tinha o seguinte público, tinha eu e mais ninguém, né? Ou 2 ou 3 pessoas. Então está uma situação dramática para as salas de cinema. Em termos estatísticos, eu assino um boletim de economia de cinema, que é o Boletim Filme B, que tem dados muito confiáveis sobre a questão numérica de público e renda e tudo mais. E, ultimamente, estava dando que os cinemas estão com uma ocupação de apenas 7% em relação a que elas tinham as salas no tempo normal. Então está essa situação dramática, e mesmo porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir de segunda-feira, que já se anunciaram que vão haver medidas de recuo, né,
da liberação de algumas atividades, de alguns espaços e tudo mais. E hoje, até a matéria de capa do Estadão, a manchete do Estadão, que áreas de lazer podem ser atingidas e podem voltar a sofrer restrições. Entre essas áreas de lazer estão as salas de cinema. Sim. É uma situação complicadíssima. Muitas cidades voltando para aquela área laranja, né, que é essa área de fechamento de comércio, de fechamento de locais de aglomeração. Então vamos esperar segunda-feira, que é passado esse segundo turno das eleições. Acho que muitos prefeitos, reeleitos ou não, vão fazer esses anúncios em relação ao fechamento desses locais. É claro, a gente compreende essa ansiedade das salas, dos proprietários de salas de cinema e tudo mais, é um baque tremendo, mas é uma contingência da pandemia, né? Não tem como driblar isso, não tem como apressar. Sim. Vamos falar então sobre os lançamentos, alguns via streaming, alguns em salas de cinema de São Paulo, Rio de Janeiro, capitais. E eu fiquei muito surpresa, Zanin, com a qualidade desses filmes que você encaminhou para a gente. Tem muita coisa bacana, filmes brasileiros, nossa, sensacionais. Vamos começar falando sobre Cidade Pássaro, que é de Matias Mariani, chegou aos cinemas agora no dia 19 de novembro, foi rodado em São Paulo, é protagonizado por 2 atores nigerianos, conta a história de Amadi, ele viajou para a capital paulista em busca do irmão. E daí é um trailer cheio de mistério, ele acaba descobrindo que muito do que o irmão contava era mentira, era só para fazer a família feliz. E assim, o trailer me deu muito essa impressão de muito mistério. Como você viu esse filme? Conta pra gente. Eu achei muito legal esse filme, sabe? Ele tem uma trama assim, nada óbvia, né? E como você diz, é uma história de mistério, você não entende muito bem por que as coisas estão ocorrendo no momento em que são relatadas, você tem que dar um tempo, você vai vendo as coisas a partir do olhar desse personagem principal, que é o Amadi, né? Que é um nigeriano que vem para São Paulo em busca do irmão. E é um filme que tem também um negócio legal, que é uma pegada documental muito interessante. A gente vai ver, por exemplo, São Paulo muito bem filmadas, os lugares de São Paulo, o centro de São Paulo, assim, de uma maneira assim, muito, que parece assim, realmente um documentário sobre a cidade. Parece que a câmera está entrando e tentando registrar aquele ambiente, até o ponto que a gente costuma até falar em filmes que fazem esse tipo de opção, que a cidade de São Paulo, na verdade, ela não é uma ambientação de uma história, ela é um dos personagens e talvez seja até o personagem principal do filme, né? E é um filme que é muito interessante, que põe assim, o foco nessa questão dos imigrantes, né? Que a gente sabe que São Paulo acolhe e de uma maneira às vezes bastante problemática imigrantes de vários lugares do mundo, do Haiti, da África, dos nossos vizinhos latino-americanos, e às vezes são alvos de exploração aqui, de preconceitos. Então é uma situação muito difícil a deles, e esse filme traz essa realidade à tona, mas através de uma trama que é muito inteligente. Ela tem um mistério, ela tem um diálogo com matemática, com coisas ocultas, mesmo parece assim uma trama policial, assim, bastante cerebral em certos momentos, mas sem ser elitista. Ela não dificulta a compreensão, ela estimula a imaginação de quem está vendo o filme. Eu gostei bastante dele, é um filme assim, também esteticamente muito bonito, muito legal e muito bem interpretado. Ele participou agora do Festival de Berlim desse ano, 2020, foi super elogiado, né? Vamos dar uma olhada no trailer, vamos acompanhar o trechinho do trailer. Ok. I'm looking for Ikenna Ibomeze. The last time I saw your brother, he was walking away from my house. I can't understand why he just disappeared the way he did. Adịghị mana ọ ghara ezigbo ụgha ka ọ sị na o nyere anyị obi ụtọ. Unu enweziri obi ụtọ nwa?
Ejim garum. Ebe kahenile biri. Você vê aí que levanta... é um filme brasileiro, mas que não é falado em português. Quase que totalmente é falado em idiomas estrangeiros. Mas é um filme profundamente brasileiro. Sim, se passa todo na cidade de São Paulo, demais. Vamos para o próximo brasileiro. E você notou a beleza das cenas, a maneira como a câmera capta os espaços da cidade, assim, né? Como se ela tivesse passeando pela cidade. A cidade se torna uma parte do mistério, na verdade, né? Essa fotografia muito bonita, né? Com as composições da cidade de São Paulo, muito bacana, pareceu muito legal. Fiquei cheia de dúvidas, fiquei cheia de vontade de assistir, realmente. Parece um suspense super bacana. Desperta essa vontade mesmo de assistir. Vamos para o próximo, que é A Febre, que é da cineasta Maia Darim. É sobre Justino, um indígena Dezana, de 45 anos. Ele é vigilante do Porto de Cargas de Manaus. A sua filha está se preparando para estudar medicina em Brasília. E ele é tomado, então, por uma febre misteriosa que vai levá-lo de volta à sua aldeia, de onde ele partiu 20 anos atrás. E retrata bem esse conflito constante na sociedade entre o povo branco, o povo não indígena e os indígenas, e as comunidades indígenas, né? É um pouco disso? É uma alegoria dessas relações? Exatamente. Esse filme, veja como é que é a trajetória dos filmes brasileiros, uma boa parte deles. Esse filme foi apresentado o ano passado no Festival de Brasília, Festival de Cinema de Brasília, que é o mais antigo festival de cinema do nosso país. E ele venceu o festival, ele ganhou o prêmio principal. E só agora ele está chegando às telas, né? Então, esse filme ele é feito pela Maia Darim. A Maia, ela é filha do Silvio Darim, que é um documentarista famoso, brasileiro, muito bom, um dos melhores documentaristas que a gente tem, e a filha segue os passos do pai. Apesar desse filme ser também um filme de ficção, vale o comentário que eu fiz para o filme anterior, ele é um filme que parece muito documental também, às vezes. Documental nesse sentido, que ele apesar de trabalhar com uma fantasia, com algo que é da imaginação das pessoas, ele trabalha também com o pé muito fincado na realidade. Então você vai ter, através dessa alegoria de um índio indígena que tem uma febre que ninguém consegue explicar, um mal-estar que ninguém consegue explicar, você consegue entrever as situações em que essas pessoas estão normalmente sujeitas, então divididas entre duas culturas, a sua cultura própria e muitas vezes tendo que ir por uma questão de sobrevivência para as cidades e nas quais não encontram o seu ambiente cultural a qual eles estão acostumados, né? Aqui, evidentemente, a febre é exatamente isso, vamos dizer assim, é um comentário simbólico do mal-estar de um momento muito particular da história do Brasil, que é um momento de extrema dificuldade de sobrevivência dos povos indígenas, dos habitantes originários, né? A gente, eu não preciso nem insistir sobre esse ponto, a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente vive hoje em dia é exatamente esse desrespeito pelas terras, pela demarcação de terras, né, a flexibilização, entre aspas, de leis, aquela história daquela famosa reunião que dizia, vamos aproveitar a pandemia para a gente ir passando a nossa boiada, quer dizer, passando a boiada significa que temos que flexibilizar as leis de controle ambiental, as terras demarcadas dos indígenas e deixar que o grande capital, enfim, tome conta daquilo tudo
porque, afinal de contas, são terras que seriam, assim, na visão dessas pessoas, terras ociosas e que deveriam ser postas a serviço do lucro, né? O mal-estar é alguma coisa assim, bastante perceptível, e o interessante desse filme é ser interpretado, em sua maioria, pelos próprios indígenas, né? O filme também é falado em grande parte pelo idioma deles, no idioma deles, né? Então, há essa postura da Maia, que acho que foi também que comoveu bastante o júri, e comove as pessoas muito quando veem o filme, o respeito com que ela se aproxima de uma cultura que não é a dela. Ela não é uma pessoa indígena, mas ela se aproxima de uma cultura com total respeito, né? Tentando aprender e tentando ver como é que funciona essa cultura, qual a sua lógica interna, qual o seu sentimento interno, e dando a palavra às pessoas para que falem em seu próprio nome. Então, é uma história muito interessante. Ela é uma história que tem parentesco, que a parte do público nossa que tem familiaridade com um certo cinema asiático, que é um cinema de contemplação, um sistema bastante sensorial, tal, vai encontrar ecos desse cinema no filme da Maia Darim. Mas ela disse, ela deu... Travamos com o Zanin. Puxa vida. Peraí, Zanin, peraí. Deu uma travada aqui. Oi. Deu uma travada no áudio. Você falava sobre essa estética sensorial. Voltou sim. Tá. Mas deixa eu dar uma informação a mais sobre esse filme. Olha só, essa língua que é falada é português e tucano, que é uma das 4 línguas indígenas oficiais desse município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, de onde esse elenco é originário. Isso. Então, vamos aproveitar já a partir disso, vamos ver um trechinho. Não vou conseguir rodar inteiro, senão a gente nem vai conseguir conversar sobre todos, mas roda um trechinho pra gente, Gui, que inclusive a gente ouve, então, essa outra língua que é falada também. Legal. E o que puta é para você agora? Quanto era melhor? Daí tem uma diasa. Não, que meta niasa, marca roniasa. Tô dero agora sabe tu? De tamanho uma diasa. Bravo. Opa, você deve ser o índio? Eu sou o Vanderlei, tô entrando no lugar do Edson no turno da noite. Tudo bom? Tudo bom. E daí a Coneba? Medicina vai ser que você? Universidade de Brasília, cara, bonita. Tá bonito, sabe? Tá bonito, cara. Você tem andado um pouco desatento? Tá acontecendo alguma coisa? Tá com algum problema pessoal? Assim deu, cara. Vou aqui, Tanimba. Esse é a febre, então. Agora, no final, a febre sendo detectada. E no trailer a gente fica sentindo também essa inquietação, essa quentura do personagem, né? Zaninho, eu já vou passar para o próximo, senão a gente nem vai ter tempo para comentar todos, tá bom? Vou dar uma corridinha aqui. Vamos para um documentário agora, que é Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil. É o primeiro longa de Carol Benjamin, foi lançado agora no dia 5 de novembro. Menção especial no Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, um dos maiores dedicado a esse gênero. Menção honrosa no Festival É Tudo Verdade, 2020. E a diretora revela a história de 3 gerações da sua própria família, que foi atravessada pela ditadura militar entre os anos de 64 e 85. É um filme super necessário nesse momento, inclusive, né, Zanin, que a gente vive essa guerra de narrativas do passado sendo recontado, então é importante marcar o que foi a ditadura, e esse filme retrata, esse documentário traz tudo isso, né? E retrata-se de um ponto de vista interno, né? Como você falou, a Carol Benjamin, ela é membro dessa família que foi particularmente atingida pela ditadura, né? O pai dela foi preso, foi o mais jovem preso político do Brasil, foi o César Benjamin, foi preso com 17 anos. Foi torturado, foi uma barbaridade, depois foi para o exílio, e a
a filha tenta acompanhar essa história do pai. Curiosamente, depois ele voltou ao Brasil com a anistia e tudo mais, mas ele não quer dar depoimento, ele não quer falar sobre esse passado, que provavelmente é traumático para ele, né? Então ela tenta reconstruir a história da família, principalmente através da avó, da mãe do César Benjamin, que lutou como uma leoa pela liberdade do filho, né? Então, é uma reconstrução da época da ditadura militar, feita de uma forma muito original, feita de uma forma no interior de uma família que é atingida, né? E mostra, escancara para quem quer ver o que significa você viver sob uma ditadura militar, né? Esse filme devia ser obrigatório, principalmente para essas pessoas, para esses desatinados que às vezes falam não queremos a volta do regime militar, para saberem o que significa para um país você perder a liberdade, você perder todos os direitos, todas as garantias constitucionais, que foi o que aconteceu com o Brasil a partir do golpe de 64 e particularmente a partir do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, em que não havia mais garantias individuais nenhuma e que a tortura, as prisões arbitrárias, tudo isso foi instituído de uma forma assim absolutamente sem controle no país. Então essa é uma história, é uma história nossa, é uma história que não é uma história do passado, porque que a gente não viva numa ditadura militar, né? Já tinha memória dessa ditadura militar, e a gente tem a obrigação de voltar a essa memória, de mostrar para as pessoas o absurdo que é isso, para quem se sente mais tentado a ingressar nesse buraco negro da sociedade, né? Que é a perda total dos direitos, que é botar toda uma população na mão de um arbítrio total de um poder sem nenhum balanço, sem nenhuma oposição ativa, sem garantias legais e sem nada. Eu acho que esse filme a gente está tendo um probleminha com o áudio. Peraí, picotou um pouquinho o seu áudio. Tira ele um pouquinho assim, desaproxima ele da sua camiseta. Pronto. Não sei se ele estava batendo aqui na sua camiseta, mas acho que já melhorou. Olha, eu não vou conseguir rodar o trailer desse, mas a gente viu agora as imagens enquanto você comentava. Temos só 3 minutinhos e eu quero que você fale rapidamente sobre 2 filmes. Pacarrete, que é um filme gracinha, parece ser muito bonito, a história de uma bailarina clássica que volta para a cidade, depois de brilhar em Fortaleza, volta para uma cidade do interior do Ceará, e daí é tida como a louca, né? Fala rapidinho sobre esse, e depois a gente finaliza com o filme do Silvio Tendler, que vai passar, inclusive, aqui na TVT amanhã. Mas primeiro Pacarrete, rapidinho. Pacarrete é um filme muito especial. Ele ganhou o Festival de Gramado do ano passado e ganhou vários outros festivais que participou. É um filme assim de uma delicadeza extraordinária, com muito apelo popular. É um filme que eu recomendo a todo mundo. Tem no papel principal, essa que nós estamos vendo aí, a Marcélia Cartacho, que é uma atriz paraibana espetacular, é atriz de Hora da Estrela, ela foi premiada nos anos 80 do Festival de Berlim, e ela faz essa pessoa que é uma pessoa considerada folclórica, numa cidade pequena do interior do Ceará, Russas, que é a terra do diretor, Alain de Berton. E ela quer, a historinha é essa, ela quer oferecer na festa do bicentenário da cidade uma apresentação de balé clássico. E a Secretaria de Cultura não está nem um pouquinho interessada em uma apresentação de balé clássico dessa pessoa que é tida como uma louquinha da cidade. A Marcélia está um show, tá espetacular nesse papel. Morrendo de vontade de ver o filme, é muito bonita, a atuação dela tá incrível, eu li que ela inclusive não é bailarina, teve aulas de balé, teve aulas de francês para fazer a personagem, bacana demais. Antes da gente continuar, deixa eu devolver para a Rádio Brasil Atual, quem está acompanhando, o ouvinte que está acompanhando a gente pela Rádio Brasil Atual, o programa Bom para Todos vai ser encerrado agora às 4 horas da tarde, vocês continuam com a programação normal, mas quem está na TVT e pelas redes sociais, a gente continua agora mais uns 5 minutinhos, tá bom? Vamos terminar esse bate-papo com o Zanin, falando sobre cinema hoje aqui no Bom para Todos.
Pacarrete foi, então, fica a dica, filme sensacional. E o último é o filme do Silvio Tendler, Utopia e Barbárie, que vai passar amanhã aqui na TVT, sábado. Ele traz figuras importantes da história do Brasil, da América Latina. É um filme que cita eventos que marcaram época, assim como sonhos e desejos que se imaginava para um futuro possível, né? É um filme muito bacana, muito interessante, né, Zanin? É um filme maravilhoso sobre história, sobre o movimento histórico da humanidade. Ele é um filme, o título é muito significativo, né? Ele fala de utopia, aquilo que nos faz enxergar o horizonte de um mundo melhor, né? Que é o que nos move, né? E da barbárie, que volta e meia a humanidade incorre, né? Por isso, não por acaso, o filme começa com dois momentos, vamos dizer assim, emblemáticos da barbárie, né? Que são os campos de concentração nazistas, né? E as bombas atômicas jogadas do Japão no final da Segunda Guerra Mundial, né? O filme é uma reflexão histórica. Ele mostra que mesmo descendo no mais fundo da barbárie, a humanidade mantém também um outro lado, na dialética da sua própria condição histórica, né? Que é a tentativa de superar aquilo e, superando aquilo, fazer um mundo melhor. Então, quando se fala isso, quando se fala que a história é cíclica, a gente tem que entender que houve uma barbárie que termina na Segunda Guerra Mundial com a derrota do nazismo, mas que começa também sob a égide dos bons, até hoje discute, mas parece que inutilmente lançaram um adversário que já estava derrotado, né, sobre a população civil. E aí, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, você começa um período de rearranjo das superpotências. O áudio começa a picotar do nada, agora voltou. Dá um tempinho que ele melhora. Finaliza, agora sim. Vamos orar. E, ao mesmo tempo, começa, e isso o filme vai mostrando de uma forma muito, muito interessante, a costura que o filme faz, vão surgindo os movimentos de liberação política e colonial em vários países no mundo. Então, de um lado você tem as tentativas de dominação das superpotências, e de outro lado você tem as guerras de libertação no Vietnã, em Cuba, em vários outros países, né? O interessante do filme do Tendler é captar com imagens esse movimento da história, que não é um movimento, a gente está acostumado a pensar a história de uma maneira totalmente errônea, como se fosse algo linear, um progresso contínuo, que cada ano será melhor que o anterior, e o movimento da história não nos oferece essa linearidade. Muitas vezes ele é contraditório, muitas vezes ele é dialético, muitas vezes ele é circular, e muitas vezes ele é inexplicável, ele é incompreensível para a gente que está vivendo num determinado momento. Haja visto o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Quem que imaginaria que a gente iria estar passando por aquilo que a gente já passou depois de sair de 21 anos de ditadura militar em 1985, né? Quem imaginaria que a gente estaria nessa situação aqui? Então, o filme, na verdade, é uma grande lição de história. É uma grande lição de história que traz do final da Segunda Guerra Mundial, de 1945, até a época em que o filme foi feito, que é 2009, e mostra todo esse processo dialético da história. Sempre com essa questão em mente, a questão da utopia, a questão de que, mesmo em qualquer circunstância, você sempre pode antever um mundo que é melhor, um mundo que vai ser melhor, mais agradável, mais justo e mais pleno do que esse mundo que você está vivendo. Um grande escritor uruguaio, Eduardo Galeano, ele comparava a utopia à linha do horizonte. Ele dizia o seguinte: a linha do horizonte, você caminha em direção a ela
e quando você caminha, ela se afasta. Mas se não existisse essa linha do horizonte, você não caminharia e permaneceria no mesmo lugar. Essa é a função da utopia. A utopia é o que faz com que a gente se mexa, que a gente lute e que a gente acredite que as coisas não precisam ser do jeito que são. Esse filme é um brilhante exemplo, uma brilhante ilustração de como isso se dá. Bárbara e Utopia, amanhã, sábado, aqui na TVT, às 9 horas da noite. Todos esses filmes que Zanin comentou estão nos cinemas. O Fico Te Devendo Uma Carta sobre o Brasil também está disponível em plataformas de streaming. Now, Vivoplay e Globoplay, tá bom, pessoal? Os outros em salas de cinema, daí é só jogar ali no Google o título que vocês encontram. Zanin, foi uma delícia. Muito obrigada. Até semana que vem. Um beijo grande para você e um bom final de semana. Obrigado, um beijo grande para você também, foi ótimo voltar ao convívio de vocês aí, para todos os espectadores, cuidem-se e até a semana que vem.